análise, é bastidor, é a verdade. RN Opinião, na Jovem Pan News. Diante de uma plateia de representantes da magistratura, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começou a analisar a PEC 163/2012, de autoria do deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania aqui do Paraná, que acaba com a aposentadoria compulsória como medida disciplinar para juízes afastados de suas funções por estarem envolvidos em corrupção ou terem sido flagrados cometendo outras irregularidades. Houve tentativa de retirada de pauta, que acabou sendo rejeitada por 33 votos a 3. Mas, na sequência, antes da votação da matéria e diante de forte lobby de juízes, deputados solicitaram vista da matéria, que volta a ser analisada na próxima semana. O deputado paranaense Rubens Bueno comentou a dificuldade na apreciação da aprovação da PEC. Vamos ouvir. Estamos apreciando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a proposta de emenda à Constituição que acaba com a aposentadoria compulsória. Esta proposta eu apresentei em 2012 e desde lá nós vamos cobrando, batalhando para que seja criada inicialmente a comissão especial, para que ela aprecie e depois dessa apreciação o parecer seja levado a plenário. Mas mesmo assim o lobby é muito grande, muito forte a favor dos juízes. A aposentadoria compulsória quer dizer o seguinte: aquele que comete crime na magistratura brasileira, ele será punido com aposentadoria integral para o resto da vida. Ou seja, para magistrados no Brasil, a aposentadoria compulsória é mais ou menos como dizer, o crime compensa. Apesar da pressão da categoria, o parlamentar acredita que os membros da comissão irão aprovar a proposta na terça-feira da semana que vem e em seguida instalar uma comissão especial para analisar o assunto. De qualquer maneira, eu acho que agora temos possibilidade, a pressão da sociedade é muito grande para que acabe isso definitivamente e o juiz faça e cumpra o seu papel, julgar a lei, julgar de acordo com a lei. E com isso nós vamos ter muito mais respeito aos magistrados e ao judiciário brasileiro. Na defesa da análise da matéria, o deputado lembrou que o Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 15 anos, aplicou 106 penalidades a magistrados, sendo que 73 foram de aposentadoria compulsória. Eu não sei vocês aqui da bancada, os ouvintes que nos acompanham, mas para mim a aposentadoria compulsória é prêmio, não é punição. Você imagina, o cara roubou. Porque esse caso aí é para corrupção, outras irregularidades, mas principalmente corrupção. Ele vai lá, mete a mão no dinheiro do povo, se der errado ele é aposentado, Gebuc. Tá tudo certo. Então, o exemplo que deveria vir do judiciário não existe. Talvez esse seja um dos problemas de tanta gente roubar no Brasil. Bem, veja você, não só é um prêmio, como é uma garantia de sobrevivência com o mesmo emolumento que recebe um juiz que tem uma enorme carga de trabalho, com a possibilidade de praticar advocacia. Que aí eles vão às suas respectivas OAB regionais e pedem lá a sua carteira e tal, e se habilitam, e aí vão competir no mercado de trabalho com outras pessoas que não têm o privilégio de um rendimento garantido. Ora, criminoso tem que pagar pelo crime, não importa se o criminoso tem um DR na sua frente, se ele fez um concurso e chegou à judicatura por esse concurso. É o seguinte, esse incentivo à prática criminosa na atividade judicante leva muitos juízes à prática da judicatura administrativa, sabe? Eles fazem advocacia administrativa, daí tem juiz de Supremo Tribunal, que a filha tem um escritório em Brasília, que o genro tem, que a comadre da madrinha tem um escritório em Brasília, e aí vem aquelas decisões que você não sabe por que vieram, né? O sujeito que está preso deixa de ser preso, né? O traficante é absolvido, essas coisas que tornam o Brasil um país assustador, porque aqui há um incentivo à prática do crime, ao errado, ao incorreto. Ou seja, você está dizendo basicamente, ou a gente pode dizer para os nossos ouvintes, que nesse caso é mais ou menos aquela brincadeira de que a impunidade vale a pena. Mas não, pois é, mas veja bem, impune, Escola. né? Mas ele vai ser premiado e muito bem premiado, inclusive. Pois é, Escola, mas veja que coisa assustadora.
para o nosso dia a dia como prática de cidadania. Nós estamos falando aqui que um juiz, que deveria ser o repositório da confiabilidade da sociedade, é expulso da sua carreira porque é criminoso e, ao invés de pagar pelo crime, É a gente que paga a conta. ele recebe o prêmio de uma aposentadoria compulsória e é reintegrado a uma profissão que foi a sua profissão de origem. Porque o sujeito, para se tornar um juiz de direito, primeiro ele é um advogado, não é? Aí, se ele tiver um escritório, ele tem que pagar conta, pagar funcionário, pagar o imposto, pagar os cambal. Depois, ele volta a ser um advogado recebendo os emolumentos de juiz até o seu féretro. É lastimável. É isso, o que o Escola quis dizer é exatamente que o crime compensa. Você veja, eu vou fazer um desvio aqui, eu vou vender uma sentença lá. Se eu for pego, eu sou aposentado, tá tudo certo. E se eu não for pego, eu fico com o lucro do meu desvio e ainda, né, posso continuar atuando. Então é um incentivo, é um convite praticamente à ilegalidade. E é lamentável o lobby da juizada. Os juízes deviam ter vergonha disso. Vergonha. Como outras classes fazem, que punem os seus maus elementos. Na carne. É isso. Então vamos falar daqui a pouco com o presidente do Conselho Regional da Medicina. O CRM, claro, protege a classe médica e, para proteger a classe médica, quando precisa extirpar um dos seus, o faz. O faz. Proteger a classe é afastar quem não presta. Mas os juízes estão lá. Mas sabe o que eles fizeram pressão pessoalmente nos deputado deputados. por deputado. Exato. E sabe o que eles fazem? Quando você reclama de um juiz, ou reclama diretamente a um juiz, só não é possível, você não está enxergando, etc. A resposta automática e imediata é a seguinte: mas o tribunal decide ao contrário. Aí você diz, não decide. Bom, então você vai para o tribunal, sempre em tom peremptório e ameaçador. Quer dizer, me desculpem os bons juízes, são inúmeros, aos magotes, aos milhares, os melhores. Mas os maus, os que se encastelam nas suas cadeiras e nas suas canetas, fazem um mal para a sociedade e um mal para a credibilidade da classe, que é um mal aterrador. Agora 4h05, olha só, em Faxinal do Céu, não, Faxinal, né? Em Faxinal, o Ministério Público e a Polícia Civil realizaram nesta quinta uma operação chamada